Em um país majoritariamente cristão, com expressiva expansão das igrejas evangélicas, a Bíblia tem ocupado outro patamar, tanto que tem para si um dia também comemorado aqui em Pedreiras, Maranhão. Sobre esse assunto, eu conversei com o pastor Valberto Magalhães Salles, da Assembleia de Deus aqui em Pedreiras, que traz perspectivas e detalhes sobre o evento que ocorre logo mais nesse domingo à noite. Pastor Valberto, obrigado pela disposição em conceder-nos essa entrevista, em meio às demandas pastorais. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: o que torna a Bíblia muito mais do que um best-seller, é um livro mais vendido, mas o que faz da Bíblia uma literatura diferenciada, a ponto de ser uma regra de fé? Pronto, aí nós temos pelo menos 3 situações diferentes em relação à Bíblia, né? Primeiro, a Bíblia como literatura, né? É uma obra escrita como todas as outras, contém todos os gêneros que a literatura universal reconhece como arte da palavra. Isso já faz dela um livro admirado por literatos, poetas. E a Bíblia como literatura é imbatível. É simplesmente o livro mais lido, mais publicado em toda a face da terra. Porém, a Bíblia ela está além de um livro, né? A gente chama a Bíblia de o livro, porque ela é também a base de fé dos cristãos espalhados por toda a humanidade. Independente de qual tipo de cristão ou de como ela é encarada, mesmo assim ela é reconhecida como um livro sagrado. Para todos os protestantes, ela é a única regra de fé e ela é considerada infalível. Ou seja, o que não tem na Bíblia não serve como regra. Tudo que tem na Bíblia serve como regra, respeitadas as aplicações práticas da mensagem dela. Porque às vezes a mensagem da Bíblia é para uma única pessoa, mas aí nesse caso está identificada. E por isso a Bíblia se torna essa obra monumental. Quando se junta o aspecto literário, o efeito da Bíblia no comportamento social mundial e a observância dela por muitas pessoas, no caso os cristãos, como a regra de fé fundamental, torna a Bíblia esse monumento indescritível. Qual a dimensão? É uma pergunta mais de cunho particular. Qual a dimensão dela na sua vida? Eu obedeço a Bíblia de forma absoluta. As pessoas até riem, porque às vezes eu faço algumas declarações do tipo que eu sou carnívoro, né? Do ponto de vista da orientação, eu como carne. Por quê? Por causa da Bíblia. A Bíblia diz que tudo que se move sobre a terra, toda árvore que dá semente, serviria de alimento para o homem. E os princípios éticos, morais, os valores espirituais, as declarações fundamentais sobre tudo, inclusive o planeta, né? Nós, os cristãos, os mais apegados à Bíblia, a gente não questiona a questão do aquecimento global. Mas só que nós não vemos só o aquecimento global, nós concebemos o aquecimento cosmológico. E não atribuímos que o aquecimento global tenha como causa principal, principalmente única, a produção do ser humano, o comportamento do ser humano. Nós acreditamos no aquecimento que a Bíblia diz que ao final dos dias a Terra estaria muito mais aquecida, os homens sofreriam problemas relacionados ou causados pelo Sol. E não cremos apenas na ideia de que o homem é o parasita, o único ser responsável pelo aquecimento global. Outro exemplo prático nessa questão é que a ideia do apocalipse, né? Hoje quem prega o apocalipse antigamente eram as igrejas, principalmente as fundamentalistas. Hoje quem prega é o jornal, a TV, o mundo está se acabando e tal, e querem sempre aplicar uma causa. Nós acreditamos que as profecias se cumprirão, que as pessoas tenham consciência ou não de que contribuirão, que farão parte do processo. Para nós são profecias que estão se cumprindo e não necessariamente uma ação particular de um indivíduo, de outro. Então a Bíblia para nós ela é o artigo de fé, ela é o artigo de moral, ela define os nossos valores, os nossos juízos. É uma cosmovisão. Nós encontramos na Bíblia uma maneira de viver e que entendemos que essa maneira de viver é saudável para qualquer um que queira utilizá-la para a sua própria vida.
Próximo da gente aqui há uma estrutura sendo montada, né, em função de um evento que ocorre logo mais à noite, alusivo ao Dia da Bíblia. Fala um pouco mais sobre esse evento, né, o que se pretende enquanto programação, né, o que deve marcar esse evento logo mais à noite. Hoje à noite nós teremos um grande culto de celebração. Nós não adoramos a Bíblia, né, não fazemos um culto à Bíblia, apesar de que entendemos que a Bíblia, o texto, a mensagem e Jesus são um só. Jesus disse: eu e a minha palavra somos um. Por isso é um culto de ação de graça, celebrar o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi instituído pelo rei Eduardo, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? Em 1549, por iniciativa dele, a Inglaterra celebrou e o mundo protestante imediatamente copiou. E de forma que se tornou uma data universal. O mundo inteiro comemora no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia. E hoje nós estaremos aqui aproveitando para convidar todos os pedreirenses, inclusive o pedreirense, todos os irmãos protestantes e católicos, para celebrarmos esse que é o Dia da Bíblia. Com relação à gestão do evento, como é que funciona a dinâmica, né? Você está meio que na coordenação aqui geral, como é que funciona essa dinâmica anualmente? O Dia da Bíblia geralmente é comemorado de forma coletiva. Geralmente as igrejas evangélicas, espontaneamente, um pastor ou outro, bora comemorar o Dia da Bíblia e tal, vamos organizar. E se faz. E esse ano, um excesso de programação, não sei nem se é excesso, né? Porque excesso é ruim, mas muitas programações dificultaram um pouco a organização do evento. De forma que nós, a Assembleia de Deus em Pedreiras, tomamos a iniciativa de fazer. E fazer para toda a comunidade evangélica, comunicamos a todos, todos estão convidados. Apesar de estarmos na organização direta, não é um evento para a Assembleia de Deus, é para toda a comunidade cristã, todos estão convidados. Pastor, para finalizar, nesse universo de saber da Bíblia, de tantos dizeres, você tem um dizer lá favorito, diz assim, esse aqui é o que eu mais me apego? Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Que horas começa aqui o evento, pastor? 6h59, 7 horas, né? Como 7 horas vai até 8, 6h59. Muito obrigado, querido.